Olá, vamos falar sobre romances? O que exatamente faz um romance ser um romance? Essa palavra, que parece tão simples, na verdade esconde um mundo de possibilidades que vai muito, mas muito além das histórias de amor. Hoje a gente vai desmontar a anatomia desse gênero literário, um dos mais populares que existem, para entender o que realmente faz ele funcionar. Bom, para começar, vamos direto ao ponto que mais causa confusão. Quando alguém fala a palavra romance, a primeira coisa que vem na cabeça da maioria das pessoas é uma história de amor, não é verdade? Mas a história é bem mais complexa que isso. Pois é, a resposta é um sonoro não. Na literatura, um romance é um gênero super amplo, escrito em prosa e que pode ser sobre qualquer coisa. Aventura, ficção científica, mistério, suspense. O que a gente chama de romance romântico é só um dos muitos subgêneros. Então, o primeiro passo é esse: separar a palavra romance da ideia de que é sempre sobre um casal apaixonado. Beleza, agora que esse mito caiu por terra, a pergunta que fica é: se não é só sobre amor, o que define um romance então? Vamos mergulhar nos seus pilares. Basicamente, um romance se apoia em 4 pontos principais. Para começar, ele é longo, é uma narrativa com fôlego, que dá espaço para desenvolver bem as coisas. Segundo, é escrito em prosa, sabe aquele texto corrido que imita a nossa fala, e não em versos, como um poema. Outra coisa, ele tem vários personagens, um elenco complexo. E por último, ele conta uma história completa, com começo, meio e fim bem amarradinhos. Gosto de pensar que escrever um romance é quase como seguir uma receita. Existem aqueles ingredientes que não podem faltar, sabe? E é a combinação deles que dá vida e sabor para a história. Vamos dar uma olhada nesses ingredientes? E aqui estão eles, os 4 blocos de construção de qualquer romance. O enredo, que é basicamente o que da história, o que acontece. Os personagens, que são o quem. O tempo, que define o quando. E o foco narrativo, que é o como essa história toda é contada pra gente. Agora, vamos ver cada um de perto. Vamos começar pela alma do negócio, os personagens. E o ponto mais importante sobre eles é que eles não são estáticos. Eles não são uma fotografia parados no tempo. Pelo contrário, eles sempre passam por uma jornada. O enredo, a trama da história existe justamente para colocar eles à prova, para criar desafios, e é nesse embate com os problemas que eles se transformam. Essa evolução é o que deixa uma história realmente interessante, o que nos prende. E dentro dessa jornada, claro, existem papéis bem definidos. A gente tem um protagonista, que é a estrela do show, em quem a trama foca. Tem um antagonista, aquela força que está ali para atrapalhar a vida do protagonista. E temos também os personagens coadjuvantes, que giram em torno dos principais e ajudam a dar corpo para o mundo da história. Ok, então a gente tem os personagens vivendo uma jornada. Mas a gente vê tudo isso acontecer através dos olhos de quem? É aí que entra um dos elementos mais poderosos de um romance: o foco narrativo. É a voz que guia toda a experiência de leitura. E o poder dessa voz é gigantesco. O narrador não é um simples repórter que só conta os fatos. A função dele é muito mais sutil. Ele influencia a nossa percepção, ele escolhe o ângulo, ele molda o jeito que cada cena e cada personagem chega até quem está lendo. De forma bem resumida, existem 3 tipos principais. Tem o narrador personagem, que conta a história em primeira pessoa, na base do eu fiz, eu vi. Depois vem o narrador observador, que é como uma câmera de segurança. Ele conta em terceira pessoa, mas só mostra o que dá para ver e ouvir do lado de fora. E por fim, o narrador onisciente. Ah, esse sabe de tudo. Ele entra na cabeça de todo mundo, conhece todos os segredos. Mas não é só quem conta a história que o autor controla, é também o quando ela acontece. Em um romance, o tempo não é uma linha reta, ele é uma ferramenta, é elástico. Pode ser esticado, encolhido, pode até andar para trás. A gente pode pensar em 2 tipos de tempo. O tempo cronológico é o do relógio mesmo. Linear, um dia depois do outro, tudo certinho. Mas a literatura nos dá uma coisa muito mais legal: o tempo psicológico. Esse não segue calendário. Ele segue os pensamentos de um personagem, pulando de uma memória do passado para uma ansiedade sobre o futuro. Tudo no mesmo parágrafo. Certo. Então, quando a gente junta todas essas peças, um enredo, personagens que se transformam, uma voz específica contando a história e o tempo sendo manipulado, o que a gente tem como resultado final? O que a gente tem é uma caixa de ferramentas completa para a criação. Com esses elementos, quem escreve um romance tem o poder de não só contar uma história, mas de literalmente construir universos inteiros,
com suas próprias regras, suas próprias emoções, suas próprias verdades. E essa, talvez, seja a maior beleza do gênero romance. A liberdade criativa é total. Não tem regra fixa sobre o que pode ou não ser contado ali. É um campo aberto para a imaginação voar solta. Com tudo isso em mente, a própria experiência de ler um livro se transforma. Da próxima vez que um romance for aberto, vale a pena prestar atenção. Como esses elementos estão funcionando juntos? Quem está contando essa história? O tempo está correndo de forma linear? Com esse novo olhar, fica a pergunta: o que de novo dá para descobrir em cada página?